Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zelo trazendo pra vocês mais um vídeo. Galera, sejam bem-vindos a mais um podcast para falarmos sobre um show da WWE. Nesse caso é o show do Monday Night Raw. Então, sem mais delongas, deixa seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e vamos nessa. Bom, o show dessa semana já começou ali, a abertura com a Sasha Banks, a chefona Sasha Banks, então ali aparecendo ali para o universo WWE. Dessa vez ali esperava-se que ela conversasse com o universo WWE, né? Já que nas últimas 2 semanas ela só veio e fez ataques. E aí então ela veio, fez uma pose ali, fez aquelas suas expressões ali que eu já disse antes e volto a dizer agora, estão bem sexys essas expressões da Sasha Banks. Olha, eu nem sou um dos admiradores da Sasha Banks nesse sentido, nesses aspectos de beleza, assim. Inclusive, já teve muito fã de Sasha Banks que ficou putaço comigo já, por eu não ser admirador, né? Nem quando eu dizia que ela era feia, eu dizia que eu não admirava. Os caras, eles ficam loucos, bicho, eles levam pro pessoal. A carência é tão grande que pra ele ali a Sasha Banks é a namoradinha dele. Então qualquer coisa que diga contra ela, pronto. Ele tem que fazer ali um textão porque está atacando ali o seu desejo, a sua fantasia, enfim. Mas de qualquer maneira, ela tá muito bem. Ela tá muito bem nesse retorno aí, nesse estilo dela, tentando se achar, dando aqueles sorrisos irônicos e falando lá então sobre o que ela tava ouvindo ali da Natália naquela semana, falando sobre o pai dela e de que aquilo ali era um monte de baboseira. E as pessoas não param de questionar ali aonde ela esteve nesses últimos meses, o que ela estava fazendo. E ela falou que ficou 4 meses ali observando tudo, só que não viu nada de interessante até que finalmente se cansou e resolveu dar as caras quando viu aquela Natália falando aquelas baboseiras. E aí, antes que ela continuasse, a própria Natália pistolou, foi correndo em direção ao ringue ali, então, com o braço meio enfaixado, e foi pra cima da Sasha Banks. As duas ali começaram uma pancadaria. Tiveram que vir ali alguns seguranças, juízes ali pra tentar separar a briga toda. Porque naquela noite, inclusive, elas iam ter uma luta, né? A primeira luta da Sasha Banks desde a WrestleMania 35 iria ser nesse Raw contra a própria Natália. E ficou pra mais tarde, então, pra elas terem um combate mesmo ali. Acabou que essa briga das duas ali se resumiu aí só pra começar o show mesmo, né? Enfim. E aí na sequência a gente foi lá pro torneio King of the Ring, né? A gente iria ali então para mais uma etapa ali, mais combates dessa primeira fase, para encerrar ali a chave do Raw na primeira fase, né? Íamos ter um combate do Ricochet contra o Drew McIntyre. E aí o Drew, antes da luta, ele dá uma de rei ali, já resolve sentar no trono, pegar a coroa ali, pegar o cajado. E meio que querendo se achar. E aí na hora, inclusive, até postei na comunidade, né? Tipo, já era, vai perder. O Drew pegou antes o negócio, vai dar azar. É igual pegar a pasta do Money in the Bank antes do Money in the Bank. Isso dá um tremendo azar. E aconteceu isso de fato, né? O combate foi bom, eu gostei até da apresentação do Ricochet com o Drew. Novamente, eu acho que foi interessante de ver ali os golpes que o Drew sabe fazer, que muita gente às vezes não viu porque no main roster ele ainda não teve um push que se esperava, mas no fim das contas o Ricochet saiu vitorioso ali, e não foi nem aquela vitória lá de tipo, um rolamento aqui, um erro do Drew, não, ele venceu e convenceu, fez o finisher mesmo e se classificou. E assim, não é nem porque o Drew se entrou no trono antes não, que eu disse que ele ia perder. É pelo chaveamento mesmo, sabe? É aquilo que eu comentei semana passada nos podcasts. A WWE deve estar tentando fazer ali combates de heel contra face. O único que não teve foi Cesaro contra Joe, mas aí nas próximas fases provavelmente é o que vai acontecer. Aí você vê ali um chaveamento que deveria ser o Cedric, que passou pelo Zen, enfrentando o Corbin. Aí seria face contra heel. E o Miz, que já está se envolvendo pelo título intercontinental aí no SmackDown, como a gente está vendo desde a semana passada, não faria sentido vencer o Corbin, foi o que se concretizou, veremos mesmo Cedric contra Corbin. Então ali o Joe, que é heel, enfrentaria um face, no caso o Ricochet, né? E foi o que se concretizou também. Na chave do SmackDown, se passou o Elias, o adversário dele pode ser tanto o Ali como o Murphy, os dois estão atuando quase como face, né? O Murphy talvez um twinner.
O Andrade passou? Provavelmente o adversário dele deve ser o Gable, né? Porque o Benjamin é heel. Então, é isso. Aí nas próximas fases a mesma coisa. Vai ser um heel contra um face. Um heel contra um face até a final eu acho que vai ser assim, né? Infelizmente é o arroz e feijão, mas é o que a WWE deve estar fazendo. Aí foi por isso que eu imaginava que o Ricochet poderia passar pelo Drew, né? Então o Ricochet passou pelo Drew. É sim um dos fortes candidatos a se tornar rei do ringue, né? O Ricochet aí é alguém que o nosso querido Paul Heyman já demonstrou uma grande admiração aí, já foi colocado assim, então ele deve estar envolvido sempre com coisas grandes. Portanto, eu acho que é possível ele sair vitorioso, só que o King of the Ring não é só do Raw, é do SmackDown também, então às vezes o vencedor é para ser do SmackDown e não do Raw, então talvez ali o Ricochet possa até chegar na final. Acho que uma final, agora que o Kevin Owens foi eliminado e o Drew foi eliminado, que é possível de acontecer, seria Ricochet contra Andrade. Ricochet contra Andrade tem uma cara de final de King of the Ring. Ou pode ser também ali Ricochet contra Elias, embora eu acharia meio chato o Elias na final. Pode ser também, caso eles queiram mandar um heel pra final, no caso o Samoa Joe ou Corbin, pode ser Samoa Joe contra Murphy, Samoa Joe contra Lee, ou Corbin contra Murphy, Corbin contra Lee. Eu só acho que se o Andrade for pra final, ele vai para enfrentar o Ricochet. Eu não acredito que ele vai enfrentar Cedric, Joe ou Corbin, não. Eu acho que aí é porque o Ricochet chegaria na final. Só que, eu sei lá, o Murphy tá tendo um destaquezinho ali que tá com uma cara de talvez ele chegar na final, pelo menos chegar na final ali. Eu não sei em que apostar. Na verdade, eu acho que o favoritismo tá entre Ricochet e Corbin, né? Que a gente vai falar daqui a pouco do Corbin. Tá entre os dois ali no lado do Raw. No lado do SmackDown tá mais imprevisível pelo que teve lá de o Kevin Owens ter sido eliminado rapidamente, né? Era o favorito. Enfim, aí no backstage, né? A gente tava lá tendo uma entrevista do Seth Rollins e do Braun Strowman, os novos campeões de duplas. O Seth Rollins disse ali pro Braun Strowman que o Braun Strowman não tava nem prestando atenção no título de duplas mais, só prestava atenção no título universal dele. O Braun Strowman desafia o Seth Rollins pelo título universal e o Seth Rollins aceita, né? E aí ficou assim, eles iam defender o título de duplas do Raw no próximo Clash of Champions e na mesma noite lutarem um contra o outro pelo título universal. E pode ter mais coisas que eu vou falar daqui a pouco lá quando eu for falar sobre o Braun Strowman lá contra o Styles. Então fica aí algo que eu tinha até cantado a bola na semana passada, de como temática é Clash of Champions, fazer os caras ali estarem unidos para defender um dos títulos e depois estarem um contra o outro para lutarem por outro título, né? Faz sentido, sabe? O Clash of Champions tem que seguir a temática. Noite é quase como se fosse um Night of Champions, né? Só que aí, enfim, os campeões têm que estar ali defendendo os cinturões. Só que tem que ter coisas diferentes, né? Porque assim, quase todo pay-per-view, todos os campeões defendem seus títulos, né? Então, o Clash of Champions ter a regra como todos os campeões têm que defender seus títulos é praticamente dizer, não, o pay-per-view tem que ser igual aos demais pay-per-views. A diferença é que aqui a gente vai dar um nome de campeões. Sabe, não faz sentido, tem que ter algo a mais. E esse algo a mais eu acho que é isso, sabe? Ter um cara que tem 2 títulos e aí tem que lutar 2 vezes na noite. Aí fica legal. Ou um campeão lutar com outro campeão, valendo os 2 títulos. Aí beleza. Aí eu acho que faz parte da temática, mas nas últimas edições não tava sendo assim, né? Essa eu acho que vai ficar interessante. Enfim, vou falar melhor sobre isso no final do vídeo, porque na sequência o The Miz estava lá também para lutar pelo torneio King of the Ring. Ele ali comentando que já teve de tudo na WWE, título mundial, título intercontinental, título americano, título de duplas, main event de WrestleMania, Money in the Bank. E o que ele queria quando ele entrou na WWE? Ele queria ganhar tudo. Então, o que falta para ele ganhar tudo, uma dessas coisas é o torneio King of the Ring, né? E foi lutar ali então contra o Baron Corbin, né? Os dois ali foram para um embate. Eu tava esperando muito uma vitória do Baron Corbin, porque o chaveamento fazia sentido ser o Corbin para enfrentar o Cedric. E também porque o Miz está lá envolvido com o Nakamura. Então, provavelmente o Miz ali deve entrar na rota do título intercontinental. Só que teve uma hora que o Miz fez o Skull Crush finale ali em cima do Corbin, o seu finalizador. E aí eu falei, putz, Corbin perdeu, meu Deus, como assim? E não, o Corbin deu kick-out, cara. O Corbin deu kick-out em finalizador. Coisa que não é muito comum o heel fazer, ainda mais o Corbin, que é meio vacilão.
E ainda mais num combate de torneio, assim, sabe? Não é por título, não é em pay-per-view, é em show semanal. E ele deu kick out, chamou muita atenção isso, né? E depois fez ali um End of Days no Miz e saiu vitorioso. O Miz já é freguês do Corbin, desde os tempos dos Survivor Series lá, 2017, enfim. O Corbin, então, ali derrotou o Miz e com isso se classificou. E aí o que mais chamou a atenção, claro, foi após ali a vitória dele. Ele ali sentando o trono, colocando a coroa ali e conversando com o universo WWE. E aí ele falou lá que a WWE fez uma enquete entre os fãs e o que menos eles querem que conquiste o torneio King of the Ring é ele. O que menos eles querem como rei é o Corbin. E ele disse que ele pouco se importa com isso, né? Porque pra ele não interessa a opinião e o que o público pensa dele, né? A única coisa que ele se importa é com ele mesmo, porque se tem alguém que é responsável por ele ter chegado onde ele chegou, é ele mesmo. E nenhum deles ali que não querem ele como rei vão chegar onde ele chegou até hoje, né? E meio que falou pra todos se prepararem, porque em breve eles vão ter que se ajoelhar perante esse rei, né? Enfim, ele é assim, ele tem perfil de rei, o Corbin. Não na gimmick, mas nesse aspecto dele de se achar bastante, de ser rabugento, de querer se impor ali, sabe? O Corbin, ele consegue sim ser aquele tipo de rei bem rabugento, aquele tipo de rei bem chato, aquele tipo de rei que ele não tem a legitimidade do povo. É aquele tipo de rei que seria tipo alguém da família ali que pegou o cargo depois de ser filho de um dos reis ali, um terceiro filho, os outros irmãos morreram ali, e o povo não gosta dele, mas o trono é legítimo dele, então o povo ali tem que se ajoelhar perante ele ali, mesmo não querendo, sabe? Então o Corbin seria um rei nesse estilo. Aí eu ia gostar muito de ver o Corbin ali, rei dos rings. Eu acho que é o que faria as melhores promos, o que mais iria irritar o universo da WWE com certeza. Mas eu acho que é difícil. É difícil pra ele, porque passar pelo Ricochet vai ser complicado. Eu duvido ele ganhar o Ricochet limpo, teria que ter algum roubo. Porque provavelmente ele deve chegar na semifinal. Assim, ele pode muito bem perder pro Cedric, é possível, tal, rolar uma zebra, eu não acredito, mas a lógica seria ele passar pelo Cedric e chegar na semifinal. Aí na semifinal seria contra o Ricochet ou seria contra o Joe. Mas, seguindo a lógica, óbvio, o Corbin, por passar contra o Cedric e a WWE por querer fazer heel contra face, é bem provável que por conta disso o Samoa Joe não passe pelo Ricochet. Então seja ali Corbin contra Ricochet em uma das semifinais, né? E ainda se chegar na final ainda tem pedreira. Tem o Murphy ainda que se chegar também tá indo muito bem. Tem o Andrade se chegar e quiserem fazer heel contra heel. Não é fácil não, esse torneio não é fácil não. Eu não acredito muito no Corbin. Até porque ele já sentou no trono e ficou se achando ali. Talvez tenham feito isso justamente porque não vai poder fazer isso depois. Pode ser uma dessa, né? Enfim. Aí depois a gente foi lá para um combate da Bayley contra a Nikki Cross, onde a Bayley venceu sem nada, sem novidade, sem ninguém acompanhando. Eu não entendi por que marcaram um combate da campeã feminina do SmackDown contra a Nikki Cross, que não tem nada a ver com nada, aleatoriamente pro show do Raw, e sem acrescentar nada, sabe? Por que fizeram isso? Eu não entendi. Eu sinceramente não entendi por que a WWE fez isso. Mas, tá, né? Vitória da Bayley. Enfim, aí depois a gente foi lá para um torneio, né? Um torneio, um tipo de luta ali que dá para chamar de torneiozinho, que era várias duplas ali lutando, uma espécie de lumberjack para duplas, onde a vencedora iria se tornar ali, então a desafiante número 1 ao título de duplas do Raw, né? E aí começou lá então com o B-Team contra os War Raiders, né? E eles conseguiram eliminar o B-Team rapidamente, como era de se esperar. E aí, na sequência, veio o The Club, né? O OC, como você preferia falar, ali, o Gallows e o Anderson. E aí, chamou muita atenção isso, porque ficava a dúvida, né? Pô, será que os War Raiders, eles vão perder pro OC? E eles que estão aí batendo vários nomes de lutadores locais, né? Não tiveram um desafio maior. Ou será que eles vão vencer o OC? Mas se eles vencerem o OC, eles vão ganhar então o torneio, eles vão ser eliminados, como é que é? E aí no fim das contas, acabou que eles fizeram um jeito ali de as duas duplas saírem eliminadas, porque as duas ficaram brigando,
e o juizão deu desqualificação. Ou seja, uma forma de não descredibilizar nenhuma e nem outra, então nenhuma das duas sai derrotada exatamente, mas saíram ali do torneio eliminadas, nada de OC, nada de World Raiders, iríamos ter que ter outra dupla então aí vencendo esse torneio. Apareceu lá então a dupla do Ziggler com o Robert Roode. Uma dupla bem aleatória, é verdade, né? Que por sinal o Robert Roode voltou lá com a barba dele, tirou aquele negócio de ficar só com o bigode que tava realmente esquisito. Mas cara, é muito aleatório, né? Ziggler Roode, nada a ver, ainda mais levando em consideração o que o Ziggler vem fazendo aí nessas últimas semanas, nesses últimos meses. O que tem a ver ele querer fazer dupla com alguém, ainda mais o Robert Roode, sabe? Nada a ver uma coisa com a outra. Mas ok, né? Os caras são estacionados, então a WWE resolveu ter uma ideia ali de juntar eles pra quem sabe ali eles serem úteis em uma dupla e funcionou, né? Eles foram lá e eliminaram o Lucha House, veio o Revival, eles eliminaram o Revival e depois veio lá a pedreira final, Heavy Machinery. Esse aí eu assustei pra valer, porque falei, putz. Aliás, eles tinham passado pelo Zack Ryder e o Kurt Hawkins, né? Verdade verdadeira, né? Passaram pelo Kurt Hawkins e Zack Ryder também, mas enfim, aí veio a pedreira, veio o Heavy Machinery, e eu falei, putz, esse cara vai ganhar. E o pior de tudo é que é o seguinte, é muito provável que o Seth Rollins e o Strowman vão perder no Clash of Champions o título de dupla, sabe? É muito provável que isso vai rolar, porque não faz sentido eles seguirem como duplas depois do Clash of Champions. Cada um é pro seu rumo, ou eles vão seguir rivalizando, mas se eles vão rivalizar, não tem como eles serem parceiros ao mesmo tempo, né? Então é provável que, sei lá, no meio da luta eles se traiam ali, ou rolem desentendimento. Ou seja, quem eles for enfrentar, eles vão perder. E aí, o Heavy Machinery, se ganhar essa luta, ia ser desafiante, provavelmente ia ganhar deles. Então, tipo, ia ser bizarro. O mais bizarro de tudo é que eles são do SmackDown, né? Então, na hora que eu vi eles então, eu falei, como que uma dupla do SmackDown vai disputar isso? Pra ir disputar um título do Raw depois? Qual que é o sentido? Eu fiquei com medo, que eu ia ter que cumprir a aposta, já era. Mas aí, depois, na raça, o Ziggler e o Robert Roode ali conseguiram finalizar os dois e saírem vitoriosos ali desse combate, se classificarem para o Clash of Champions. O time dos renegados, né? O time dos renegados ali conseguiu sair vitorioso, conseguiu se classificar. Chora mais, haters, vai ter sim Robert Roode e Ziggler no Clash of Champions. Gostei aí da classificação dos dois e deu um grande alívio. É uma moral pra eles, né? Os caras não ganham nada praticamente, só sofrem ali toda santa semana, pelo menos agora uma oportunidade pra eles. E outra, é quase certo que eles são campeões já, né? É igual eu falei, é muito difícil acreditar que o Strowman e o Rollins vão seguir como campeões depois do Clash of Champions. Então, quem for enfrentá-los lá vai vencer eles lá. Seja limpo, roubado, com traição, mas vai ganhar. Então, acho que Ziggler e Roode já podem ser considerados campeões de duplas do Raw. O que é legal pros dois aí, realmente, talvez eles se encontrem. Vai lembrar que o Roode, ele se deu bem nos tempos de TNA, na época que era a divisão de duplas. Então, ok, o Chad Gable não foi o melhor parceiro ali, que deu mais liga pra ele, mas talvez o Ziggler seja ali. Eu falei no sentido de ringue, né? O Chad Gable é muito bom, mas o Ziggler é mais completo ali, tem um personagem, um promo melhor, então quem sabe que funcione ali. Mas é isso, né? E provavelmente essa ideia de combate assim para definir desafiante foi também do Paul Heyman, né? Uma ideia legal também, criativa. Fazia tempo que eu não vi um negócio assim para duplas, então eu até que curti. Até as eliminações também foram um pouco criativas, deu uma moral pro Robert Roode e pro Ziggler também ali eliminando 3 duplas. Então, legal. Normalmente a gente faria algum combate genérico ali e aí sairia alguma dupla vencedora. Ele não, ele teve uma ideia um pouco mais diferente, né? Nem tudo que o Heyman for fazer vai ser empolgante, mas ele tá tentando, a verdade é essa, né? A gente não pode negar. Enfim, aí na sequência a gente foi lá para aquele combate da Sasha Banks contra a Natália que tava agendado. As duas então foram ali pro embate. Sasha Banks, sua primeira luta desde a WrestleMania 35. Eu não vi nada demais nessa luta, assim, nenhuma apresentação glamurosa. A Sasha Banks acabou apanhando bastante, inclusive no começo da luta ali. Mas no final, claro, aproveitando ali da lesão da Natália, ela foi ali focando no braço dela, até fazendo ali aquele crossface, só que dessa vez ela adaptou ali, segurando o braço enfaixado da Natália, pra Natália não ter como mesmo, e teve que desistir ali, então. Sasha Banks vitoriosa. Depois da luta não satisfeita, ainda voltou para atacar mais ainda a Natália. Eu tava esperando talvez a Becky Lynch aparecer para
a atacar ali a Sasha, mas não, né? Dessa vez ali ela só atacou a Natália mesmo. E foi isso que eu acho que a Natália deve se ausentar por algum tempo aí. A Sasha Banks fez o que queria com ela. Agora, o próximo passo é Becky Lynch, né? O próximo passo é Becky Lynch. Nada confirmado ainda de Sasha contra Becky, mas deve rolar mesmo no Clash of Champions ali. Um combate das duas. Eu normalmente não acredito que vai ter vitória da Sasha Banks contra a Becky. Seria uma atitude da WWE bem corajosa. Eu gostaria, mas eu não acredito. Eu acho que vai ser tipo alguma desqualificação, algum roubo, algo do tipo. E aí a rivalidade segue. Mas eu não acredito numa vitória da Sasha, pelo menos não de primeira. Então, infelizmente, eu acho que ela não vence. Mas ao mesmo tempo também ali continua fazendo um retorno em termos de personagem muito bom. Então... que continue assim, né? Continue assim, tem muita gente empolgada. Tem gente que não gostava da Sasha Banks. Tá curtindo, né? Enfim. Aí depois a gente foi pra um combate do Cedric Alexander contra o Cesaro. Um combate ali mais pra cumprir horas. Só que, apesar disso, foi um bom combate, né? Apesar do público também ali. Público de golfe, público mens... Não adianta, né? Você faz ali o Cedric, que é muito bom. O Cesaro é muito bom. Fazer um combate ali no Come Event... Mas, para um público que prefere assistir ali combates de casais, que se empolga com um negócio de suplexi, não adianta. Público mainstream ali, você pode colocar Adam Cole contra Johnny Gargano lá, a mesma coisa que foi no NXT no main roster. Eles vão ficar dormindo ali, vão ficar deitados, vão mexer no celular, eles não vão entender absolutamente nada. Então é diferente, é diferente. E foi legal o combate deles, mas no final lá, o Cedric Alexander venceu. Que deveria vencer mesmo, porque ele tá no torneio King of the Ring ainda. Ele vai enfrentar o Corbin provavelmente semana que vem. Então, não faria sentido ele perder pra ir descredibilizado aí seguindo o torneio, né? O Cesaro já foi eliminado. O Cesaro ele tá perdendo muito, né? Também dá dó nesse sentido. Tá lutando bem, mas perdendo sempre, né? Também, eu quero ver como que o Heyman vai conseguir acertar ele, né? Ele tá tentando ali ajustar um por um. Talvez até a melhor opção pro Ziggler fosse fazer uma dupla com o Cesaro e não exatamente com o Robert Roode, porque o Cesaro já estava acostumado nessa divisão. Só que ao mesmo tempo também, o Cesaro já está há tanto tempo na divisão de duplas, aí voltar de novo, tem que pensar bem. Vamos ver. Talvez com o tempo ele seja melhor aproveitado ali. Tem que dar tempo também, porque é igual eu falei, não é todo mundo aí que vai conseguir ter push, porque... vários talentos ali, né? É um por um. O Drew se deu mal aí, o Cesaro tá se dando mal, mas faz parte. Tem coisas aí que realmente não tem como acertar. E aí, finalmente, então, chega o evento principal. A gente ia ter a disputa do título americano. O AJ Styles ali enfrentando o Braun Strowman, né? Eles iam ali batalhar então pelo título americano da WWE. E eu desconfiava, né? Porque, pô, será que por ser no evento principal o Strowman vai ganhar? Que ele ganhando, ele defende depois no Clash of Champions o americano, o de duplas e depois ainda vai disputar o Universal. 3 combates em uma noite, né? Seria um negócio assim que seria sensacional. E ainda acho que vai acontecer. Mas antes vamos falar sobre a luta que foi lá, o Braun Strowman destruindo no começo dela. Bastante ali o Braun Strowman. Bastante ali o AJ Styles. E aí o AJ Styles depois naquela base da técnica e velocidade, fazendo aquelas suas chaves de calcanhar. Até que teve uma hora que o Strowman tava levando a chave de calcanhar, levantou assim como se não estivesse sentindo nada e pegou o AJ Styles ali, tipo... O AJ Styles fez uma cara pra ele de, meu Deus, o que aconteceu? Eu tô acabando com o seu calcanhar, você tá nem sentindo nada, rapaz, que história é essa? E aí, no momento da luta, o juizão acaba caindo pelo lado de fora ali, naquele estilo genérico e tal. E aí, nesse período lá dentro, o AJ Styles sai dedo no olho, faz golpe baixo, pega uma cadeira, dá uma cadeirada no Braun Strowman. Até que o Braun Strowman consegue revidar ali, fazer um running power slam pra cima dele. Vai pra contagem, mas estava sem juiz. Aí vem o OC ali, o The Club, pra atacar o Braun Strowman. O Braun Strowman consegue bater nos dois, manda a cadeirada nos dois. E aí o AJ Styles estava ali caído, né? Quando ele se levanta e vê que o juiz tá vindo, ele vai e se joga no chão como se tivesse levado uma cadeirada do Braun Strowman. O juizão vê aquilo, disse que ouviu o barulho das cadeiras e causa então ali desqualificação, como se o Braun Strowman ali tivesse acertado uma cadeirada no AJ Styles, trolando ali então o Braun Strowman, né? Estilo Ed Guerreiro, né? Toda vez aí, o pessoal lembra daqueles momentos lá, daquele momento do Ed Guerreiro contra foi o Mr. Kennedy, se eu não me engano, lá, que ele finge que levou uma cadeirada lá pra poder vencer a luta.
Enfim, né? Todo ano agora tem uma referência, né? Em todo ano tem uma referência disso, seja em live event, seja em show semanal, seja em pay-per-view, referência àquele negócio do Ed Guerreiro. Já virou clichê também, né? Deveriam mudar um pouco essa fita, sinceramente, deveriam, sei lá, tentar fazer algo igual, mas não tão igualzinho, sabe? Adaptar um pouco, né? Porque todo ano é a mesma coisa, mesmo negocinho certinho, né? É sempre a fita do Ed Guerreiro tentando ser repassada para outros superstars ali. Eu enjoei, eu sinceramente enjoei. Todo ano alguém tenta alguma vez fazer isso, né? Tipo, enfim. De qualquer maneira, o Braun Strowman revoltado atacou geral ali após a luta, mandou ali o Ronnie Porzan em geral, pegou o título americano, jogou ali no AJ Styles, demonstrando que ele ainda quer o título. Então, meus amigos, o que eu acho que é possível que pode acontecer nesse Clash of Champions? O Braun Strowman ir disputar o título americano contra o AJ Styles, defender o título de duplas contra o Ziggler e o Robert Roode, e ir disputar o título universal contra o Seth Rollins. E o Seth Rollins disputar o título de duplas ao lado do Braun Strowman e também disputar o título universal ali, defender contra o Braun Strowman. Então, o Strowman teria 3 lutas e o Seth Rollins 2. Eu acho que é possível, viu? Eu acho muito possível isso acontecer no Clash of Champions. O Braun Strowman ir disputar 3 títulos. Porque assim, já estava sendo ali colocado que o Paul Heyman queria investir muito nele. E aí deu pra ver isso no Extreme Rules, lá um primeiro sinal. Ele ficou fora do SummerSlam, provavelmente foi por uma boa explicação ali que deram pra ele. Provavelmente conversaram com ele ali. Igual ele recentemente deu uma entrevista dizendo lá que ele estava insatisfeito com o personagem dele lá esse ano. E aí o Vince conversou com ele e pediu pra ter calma. Então, eu acho que pra compensar tudo isso, vamos botar ele pra disputar 3 títulos num pay-per-view só. O que seria legal, né? Pô, assim, independente de quem fosse superstar, pode ser o Braun Strowman, poderia ser o Styles, poderia ser o Daniel Bryan. Eu acho legal, sabe? Você fazer umas histórias diferentes ali, desafios maiores pra algum superstar, ter que ter 3 lutas à noite e as 3 pelo título, podendo sair com 3 títulos, ou sem nenhum, ou com 2, ou com 1, sabe? Eu acho legal isso, eu acho bacana ter outros adversários. É claro que fica girando em torno dele, mas qual que é o problema, né? Tipo, às vezes um superstar merece ter isso. O Strowman até hoje não teve ainda o grande momento dele na WWE. Poderia ser esse, sabe? Imagine só, ele confirmando o slogan dele de monstro entre homens, saindo com 3 títulos. Não acho que vai acontecer. Eu acho, na verdade, que se isso for rolar, ele deve vencer o americano. Aí ele perde de duplas, porque não faz sentido seguir uma dupla dele junto com o Seth Rollins, né? Tipo, e aí ele perderia o Universal também. E aí seguiria com o título americano. Ou, alternativa B, ele perde a chance pelo título americano. Ele não vence também lá o título de duplas, então ele perde junto com o Seth Rollins. Mas aí, pra compensar, pra fechar a noite, ele conquista o título universal. Sabe? E aí fecha a noite ali como o monstro entre homens. Teve 3 combates e conseguiu vencer o principal deles, que era o Universal. E aí poderia seguir uma feud com o Seth Rollins depois ali. E o AJ Styles seguiu seu rumo ali com o americano e tal. Enfim. Então, é possível sim isso acontecer no Clash of Champions. Enfim, há várias possibilidades. Sei lá, às vezes faz o cara ganhar 3 títulos também. O Seth Rollins ganhou 2 aquela vez, lá o americano e o mundial. Vai que, né, ganha americano, universal e duplas. Pra quem é fã do Braun Strowman, ia achar foda pra caramba, né? E até faz sentido porque ele é um monstro entre homens. Então um monstro entre homens vencendo tudo faz até sentido ele ter 3 títulos, sabe? Tipo, pra mostrar como ele é poderoso. E não precisa também ficar com os 3 títulos muito tempo. Ele poderia perder no show semanal seguinte, sabe? Só pra ter um momento ali com 3 títulos. Acho que seria algo inédito, né? No main roster, assim. Acho que era algo inédito ter 3 títulos de uma vez. Enfim, 3 títulos relevantes, né? Não adianta você ter 2... Porque teve uma época que era o título de duplas unificado, né? Aí tinha lá, os caras ganhavam 2 títulos de dupla, ainda ganhavam um de midcard. Aí não conta também, né? 2 de dupla não conta. Mas 3 ali, o de dupla, o americano e o Universal seria demais, né? Seria incrível pra ele. Mas veremos se isso vai se concretizar mesmo. Eu acho que só um ele vai ganhar. Só um. Ou o americano ou o Universal. O de duplas eu já descarto. Então é isso aí. Comentem o que vocês acham. Assim, sinceramente, eu não veria problema ele ganhar nenhum dos dois. Nem o americano, nem o Universal. O americano seria um bom pra ele ali. Um título de midcard inicial.
ganhando o AJ Styles seria bacana pra mim, pra ele, ia dar uma moral. E o Universal também é um que ele disputou já várias vezes, não conseguiu conquistar. Seria um momento talvez pra ele conseguir isso, ainda mais sabendo que vai ser o último da noite, né? E aí depois de 2 grandes lutas, ir lá até a terceira e conseguir vencer, seria um jeito épico também pra ele. O Seth Rollins já veio com o título Universal nos últimos meses, não tem necessidade de ficar mais tempo ainda com esse reinado. Então, acho que as opções são legais. As opções são legais aí pro Braun Strowman. Não sei pra vocês, comentem a respeito disso, né? O The Club acabou que ficou sem disputar nada ali, o Gallows e o Anderson, né? Só o AJ Styles mesmo tá salvo, pelo menos por enquanto, vamos ver depois. Mas é isso. Pediam push pro Braun Strowman, pediam coisas diferentes pra ele. Tá chegando essas coisas, vão acontecer. É óbvio que tem outros homens que também estão precisando de outras coisas, mas um de cada vez, né? O Paul Heyman tá começando o trabalho dele agora e eu continuo achando que os shows do Raw estão ficando um pouco mais interessantes, menos previsíveis do que tava antes. Óbvio que não tá nenhuma maravilha ainda. Mas eu acho que tá melhorando. Se você pegar os shows desde que o Heyman entrou, as mudanças ali você vai notando às vezes, estratégia ali pra segurar público, as disputas de título, as interferências. Eu acho que tá mudando um pouquinho de pouquinho. Vamos ver, tem que dar... Eu acho que é uma avaliação de um show onde ele tem episódios toda santa semana, então você imagina o tanto de ideia que você tem que ter ali cada semana e não ficar tão repetitivo. Acho que pra você fazer uma avaliação disso tem que esperar pelo menos um ano, né? Um ano. Então, ou pelo menos até a próxima WrestleMania, né? Aí dá pra dizer o que foi esse período. Mas é isso aí, comenta o que vocês acharam, deixa o like, se inscreva no canal, até a próxima e fui!